Oi, gente. Nessa aula a tia vai explicar como que faz para calcular a coordenada x, y a partir de um levantamento planimétrico por irradiação, tá bom? Então, só relembrando, a gente fez o levantamento por irradiação. Para lembrar, olhem o vídeo do levantamento planimétrico por irradiação, tá bom? Então, através desse levantamento, a gente tem coordenada do ponto E1 e do ponto E0. Né? A partir de zero, a gente tirou ângulos e distâncias e a gente descobriu que os vértices do terreno estão assim, não é mesmo? Aí, olhando a nossa tabelinha de campo, ficou nosso croquisão aqui, ó, né? E ficou lá, Ré é o E0, o aparelho sempre está no E1, e aí nós vamos ter as vértices E2, E3 e E4. No E0 foi zerado o ângulo e a partir daí foram tirados vários ângulos e distâncias. Então, fiz meu croquisão aqui, o jeitão da coisa. Depois, com essas informações, a tabela e meu croquisão, fica fácil lançar no AutoCAD, tá? Então, eu consigo lançar no AutoCAD as coordenadas do ponto E1, que eu tirei lá em campo com GPS super bom, e as coordenadas do ponto E0, também consigo lançar no AutoCAD. Como é que eu lanço? Se eu pegar no AutoCAD e der um line e colocar essas coordenadas, eu consigo. Dou um line ou insiro um ponto aqui, coloco um point. E outro point aqui, depois ligo uma reta do E1 até o E0. Descobri a coordenada desses dois pontos no planeta Terra. O AutoCAD nos permite isso. Beleza, liguei esses dois, tá? Quando eu ligo nesses dois, né, eu consigo lançar os ângulos e as outras distâncias para saber onde é que estão as outras intersecções. Então, se eu pegar essa reta aqui do E1 ao E0, copiar e colar ela várias vezes no mesmo lugar, vou ter várias retas sobrepostas. Daí eu pego, dou um rotate, clico aqui, coloco como ponto de referência o E1 e vou girando giro essas retas que eu copiei que estão sobrepostas. Então, eu girei. E aí, com o comando lenting, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho. Então, é só eu ver o tamanho, a distância aqui entre o E1 e o vértice que eu quero, que eu consigo alterar o tamanho, tá bom? Aí, eu consigo lançar desse jeito que tá aqui. Isso aqui eu fiz no CAD também, tá? Beleza, sabendo onde estão os pontos, eu consigo ligar. Igual eu fiz aqui, ó, liguei os pontos e agora sim eu sei a divisa do meu terreno, tá? Beleza. Agora que vem a parte que eu vou ensinar para vocês, que é achar as coordenadas. Eu sei as coordenadas que eu tirei com o GPS do E1 e do E0. Agora eu quero as outras coordenadas, só que eu quero calculado, com continha. Então, eu vou explicar para vocês como é que faz, né? Então, uma vez que eu tenho essas duas coordenadas, eu consigo calcular o resto. Como é que eu faço? Normalmente eu faço por trigonometria, tá? Transformo tudo em triângulo, retângulo e uso as pouquíssimas equações da trigonometria para calcular isso daí. Para conseguir fazer isso, passando pelo E1, eu faço um eixo aqui, ó, x, y, né? Esse eixo x, y, ele vai apontar, o y vai apontar para o norte, para cima, sul para baixo, e o x, leste à direita, oeste à esquerda, né? Então, a partir desse ponto E1, tudo que vai para o lado direito vai aumentar em x, dessa coordenada x dele. Tudo que vai para o lado esquerdo vai diminuir dessa coordenada x dele. E tudo que vai para cima vai aumentar a coordenada y dele. Tudo que for para baixo vai reduzir a coordenada y desse ponto, tá? Fazendo isso, né, eu vou, por trigonometria, vou transformar tudo em triângulo, usando esses ângulos que eu já tirei com a seção total e usando as regrinhas da trigonometria. Então, só para vocês entenderem, ó, fiz o primeiro aqui, por exemplo, né? Eu quero saber a coordenada do ponto E2, né? Eu não sei a dele, mas eu sei a do E1. Concordam comigo que se eu fizer isso aqui, se eu criar esse triângulo passando pelo ponto E1
pelo ponto E2 e fechando em ângulo reto de 90 graus aqui com o eixo X, concordam comigo que eu vou ter parte do ângulo que eu medi vai estar aqui dentro desse triângulo. E se eu descobrir qual que é esse ângulo aqui, né? Sendo que eu sei a distância entre E1 e o E2, eu consigo achar essa informação aqui e essa informação aqui. O que é essa informação aqui para mim? Essa informação aqui para mim é a distância em Y que desceu aqui em relação à coordenada Y aqui do E1 para chegar na coordenada E2. Então, tendo a coordenada D1, se eu subtrair essa medida aqui, eu acho a coordenada Y do E2. E a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho a coordenada X do E1. Se eu souber essa medida aqui até aqui, ó, né? Se eu pegar essa medida e somar isso daqui, porque está do lado direito, está aumentando, eu vou ter a coordenada X do E2. Então, se eu transformar em triângulo e souber esse ângulo aqui, né? Como eu tenho essa medida aqui, que nesse caso é a hipotenusa desse triângulo que eu fiz aqui para me ajudar a calcular, né? Eu consigo saber essa medida aqui e essa medida aqui. E o que é essa medida aqui e essa aqui? Esse daqui, ó, concorda comigo que esse daqui é o cateto oposto desse ângulo aqui, ó. E esse daqui é o cateto adjacente desse ângulo aqui. E essa é a hipotenusa. A hipotenusa eu tenho a medida, porque a medida é a interseção total e o tiozinho que estava segurando o prisma, tá? Então, eu consigo calcular essas coordenadas sabendo esse ângulo e a hipotenusa, tá bom? Então, eu vou tentar achar esse ângulo, eu não tenho ele, eu tenho esse grandão aqui, que é 50 graus. E tenho essa medida aqui, que é 400 metros. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é achar esse ângulo aqui, tá? Como é que eu acho esse ângulo aí? Então, vou explicar aqui. Então, eu tenho esse ângulo aqui que é 50 graus, eu quero achar só esse daqui. Então, para eu achar esse daqui, eu preciso primeiro achar esse. Aí eu pego o grandão, tiro esse daqui e vou sobrar esse daqui, que é o que eu quero para achar a coordenada do E2. Beleza. Como é que eu vou achar esse daqui? Vocês concordam comigo que se eu transformar isso daqui, ó, também num triângulo retângulo, eu vou ter medida dele de cateto oposto e de cateto adjacente. Por quê? Concorda comigo que, como eu tenho essa coordenada e essa coordenada, se eu pegar essa coordenada em x, que é 4.640, que tá chegando aqui assim, ó, né, que tem que vir em ângulo reto aqui até encostar no x. Então, 4.640, subtrair essa coordenada que é 4.300, concorda comigo que se eu pegar esse, subtrair esse, eu vou ter o cateto adjacente desse triângulo aqui? E a mesma coisa para o y, se eu pegar essa coordenada em y aqui e subtrair essa daqui, eu vou ter essa medida aqui, que é o cateto oposto a esse ângulinho aqui. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vou achar primeiro esse ângulo, vou pegar esse angulão que é daqui até aqui, vou subtrair esse ângulo e aí acho esse. Olha lá como é que fica. Tá? Então, desenhei esse triângulo para ficar mais claro, né? Então, vou pegar essa coordenada em y aqui, 905, menos essa coordenada em x, em y, 750 que está aqui, e vou descobrir o cateto oposto, que vai dar 905 menos 750, deu 155. Beleza, mesma coisa eu vou fazer para achar o cateto adjacente a esse triângulo. Então, vou pegar 4.640 menos 4.300, que é a coordenada x do E1, subtrair, vou achar essa medida aqui, ó, o cateto adjacente a esse ângulo. Deu 340. Beleza. Então, agora usando essa equação de trigonometria, que é tangente de alfa igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, e agora tendo esses valores, eu consigo achar o ângulo. Então, ficou 155 dividido por 340, passo o tangente para o outro lado, fica arco tangente dessa divisão, deu ângulo
esse aqui, ó, rosinha, 24,51 graus. Beleza, né? Eu sei que esse grandão é 50, subtraio esse, eu vou ter esse. Ó lá. Então, esse grandão é 50, vou subtrair o rosinha que eu acabei de achar, o triângulo de cima, descubro o triângulo de baixo, que é 25 graus 0900. Beleza, gente? Agora sim, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Vou desenhar meu triângulo cor-de-rosa aqui, ó. Sei o ângulo. Eu sei a hipotenusa dele, que é a medida que eu tirei entre o E1 e o E2, que é 400 metros. Por essas duas equaçõezinhas aqui da trigonometria, eu vou conseguir achar cateto oposto e cateto adjacente. Aqui é o contrário do que a gente fez no primeiro triângulo. No primeiro, a gente tinha o cateto oposto e o adjacente e achamos o ângulo. Aqui, a gente tem o ângulo e a hipotenusa. Vamos achar cateto oposto e adjacente, porque se eu tiver adjacente, que é em x, e somar com a coordenada x do E1, eu vou ter a coordenada x do E2. Se eu pegar o cateto oposto e tá indo para baixo, então tá diminuindo, subtrair do 750, que é a coordenada y do E1, eu vou ter a coordenada y do E2. Beleza? Então, vou subtrair, vou adicionar aqui esses valores. Então, ó, eu tenho hipotenusa e tenho o ângulo, eu quero saber o cateto oposto. Então, vou pegar aqui o cateto oposto, está sendo dividido pela hipotenusa, eu vou passar então a hipotenusa multiplicando para o outro lado da igualdade, multiplicando o seno de alfa. E aqui com a adjacente é a mesma coisa. Vou pegar a hipotenusa que está dividindo, eu passar ela multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Cateto oposto vai ficar o seno do ângulo, que eu achei daqui do triângulo cor-de-rosa, vezes a distância. Ficou o cateto oposto 170 metros. Adjacente é a mesma coisa, vai ficar o cosseno do ângulo vezes a distância da hipotenusa. 362. Beleza, já tenho o cateto oposto e cateto adjacente. Agora é só calcular as coordenadas a partir do ponto E1. Então, em x, coordenada em x do ponto E2 vai ser a coordenada em x do ponto E1, que é o 4,300, mais, tá indo para o lado direito, ó, aumentando aqui no eixo x, né? Então, eu vou somar o cateto adjacente. Então, vai ficar 4,300 mais o cateto adjacente, que é 362,079. Consegui achar a coordenada x do ponto E2. Beleza, vou para o y. Coordenada em y no ponto E2 vai ser a coordenada em y no ponto E1, que é 750, tá aqui. Menos, porque está indo para baixo o ponto E2, ó. Menos o cateto oposto. Então, vai ficar 750 menos o cateto oposto, que deu 170, deu? Aqui a coordenada em y no ponto E2, 580. Beleza, gente? Vamos pro próximo. Aí, o próximo aqui é o ponto E3, né? Então, ó, o ponto E3, eu fiz esse desenho, o que eu fiz? Eu tenho que fazer um triângulo passando pelo ponto E1 e pelo ponto E3 que eu quero saber e fechando em X, de forma que o ângulo que eu estou medindo fique aqui dentro, ó. Né? Então, fechei em X aqui em ângulo reto de 90 graus, com esse triangulão compridão. Beleza. Eu sei que o angulão, esse verde, que é daqui da minha ré, ó, até o E3, esse angulão grandão, ó, deu 105 metros. Desculpa, 105 graus, que eu marquei lá na minha tabela, tá? Só que eu não quero ele. Eu quero só daqui até aqui, que é ou daqui até aqui, né? Aqui tá fora, mas entendam que aqui é o mesmo ângulo do que se tivesse aqui dentro, né? Eu quero daqui do eixo X até aqui, é meu alinhamento aqui que tá marcando D3. Eu não quero esse de cima aqui. Beleza, você não quer o de cima, mas você concorda que se eu pegar esse angulão aqui, que é o 105 graus, e tirar aquele angulinho que a gente marcou aqui, ó, desse triângulo inicial, concorda que se eu fizer isso,
eu vou obter esse ângulo aqui, desse triângulo verde, para conseguir, por trigonometria, calcular a coordenada de 3? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, o ângulo 105 graus menos o que a gente tinha calculado naquele primeiro triângulo lá, usando as coordenadas do E1 e do E0, que deu 24,51 graus. Se fizer 105 menos ele, ou seja, 105 menos esse, vai dar exatamente o ângulo que a gente quer. Deu 80,49 graus. Beleza, em cima disso que eu vou calcular. Então, aqui desse meu triangulão verde aqui, né? Esse ângulo a gente já tem que é 80,49 agora. Então, essa parte aqui em Y vai ser o meu cateto oposto a esse ângulo. E essa aqui, cateto adjacente. Então, vou substituir lá na minha equaçãozinha de trigonometria. Seno de alfa igual a cateto oposto sobre hipotenusa, porque o que eu tenho é a hipotenusa e o ângulo. Então, a hipotenusa qual que é? A medida entre E1 e E3, 500 metros. Então, vou fazer lá. Isolei o cateto oposto, passei a hipotenusa que estava dividindo, multiplicando para o outro lado, então ficou seno do ângulo vezes 500 igual a cateto oposto. Deu 493,128 metros. Beleza. Mesma coisa para o cateto adjacente. Cosseno do ângulo vezes a hipotenusa igual a cateto adjacente. Deu 8261. Beleza, agora é só calcular as coordenadas a partir do ponto E1. Então, a coordenada em x do E3 vai ser a coordenada em x do E1, que é 4,300, mais o cateto adjacente, daqui até aqui, né? Que deu 8261. Beleza, deu aqui a coordenada em x do ponto E3. Agora, a coordenada em y do ponto E3 vai ser a coordenada em y do ponto E1, 750. Aqui, ó, tá descendo, né? Tá para baixo. Então, vou subtrair o cateto oposto, que é 493,128. Então, consegui a coordenada y no ponto E3. Beleza, gente? Próximo. Aqui, beleza. Então, agora eu quero saber, né, as coordenadas do ponto E4, né? Eu não tenho esse ângulo, eu preciso desse ângulo, porque eu tenho hipotenusa aqui, ó, 600 metros, né? Eu preciso desse ângulo para conseguir achar cateto oposto e cateto adjacente, né? Igual a gente fez para os outros. Eu não tenho esse ângulo aqui, mas eu tenho esse grandão aqui, ó. Agora, observem comigo o seguinte, vocês concordam comigo que entre esse eixo aqui, azul, e esse aqui tem 90 graus. Aqui até aqui tem mais 90. Daqui até aqui tem mais 90. Daqui até aqui tem mais 90 graus, tá? Então, vocês concordam comigo que se eu pegar esse angulão aqui, ó, entre o E0 e o E4, que é 221 graus, concordam comigo que se eu tirar daqui até aqui, que é 90 mais 90, que é 180, né? Eu já vou ter essa parte mais esse ângulo. Então, se eu pegar esse angulão, subtrair 180 graus, eu vou ter isso mais isso. Esse daqui eu sei qual é. Eu já calculei lá no começo, quando eu fiz aquele triângulo passando por aqui. Através das coordenadas, a gente achou cateto oposto, cateto adjacente, achamos o ângulo. Então, concordam agora que se eu pegar esse angulão aqui, subtrair esse aqui que eu já conheço, que é 24,51, que foi o primeiro que eu calculei, e subtrair 90 mais 90, eu vou ter esse ângulo aqui. Foi isso que eu fiz, ó, 221, que é esse angulão aqui, menos o 24, que é esse daqui, menos 180, que é esse aqui. Achei esse, 16,49 graus. Beleza, só substituir na formulinha de trigonometria, porque agora eu tenho o ângulo e eu tenho a hipotenusa, ó. Beleza, então, mesma coisa, passei a hipotenusa para lá multiplicando, ficou cateto oposto igual ao seno do ângulo aqui, vezes a distância da hipotenusa, que é 600. Achei o cateto oposto, para o adjacente a mesma coisa, cosseno do ângulo vezes
hipotenusa, que é 600, achei o cateto adjacente. Opa, voltar. Belezura! Agora é só calcular as coordenadas a partir do ponto E1. Então, coordenada em x do ponto E4 vai ser coordenada em x do ponto E1, que é 4,300, aqui, mais, desculpa, menos, aqui tá indo pro lado esquerdo é menos, aqui tá mais, mas aqui coloquei menos, tá? Menos o cateto adjacente, que deu 575,322. Por que que é menos? Só para explicar aqui. Porque, ó, tá indo pro lado esquerdo aqui, tá diminuindo no eixo X, tá? Então, vou pegar o cateto 300, vou subtrair essa medidona aqui do cateto adjacente, que é 575,322. Achei a coordenada em X do ponto E4, belezura. Agora, vamos saber a coordenada em Y no ponto E4. Então, essa coordenada em Y no ponto E1 é 4,750, né? 750. E, ó, tá subindo, tá para cima, então vai aumentar. Mais cateto oposto, que é esse cara aqui, 170,309. Então, a coordenada do ponto E4 em Y vai ser essa daqui. Achei todas as coordenadas, tá? Então, esse é mais um método dedutivo. Vocês viram que com 3 fórmulas, tangente de alfa igual a coca, seno de alfa igual a cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno de alfa igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, eu consegui calcular tudo. Essas 3 só, né? Então, esse é mais um método dedutivo. Mas eu posso calcular também pelas fórmulas. Então, o que eu falei para vocês, um topógrafo, ele não vai fazer por dedução. Ele vai lançar esse monte de fórmulas numa planilha de Excel aí, minimamente, e vai, porque ele tem um monte de pontos, né? Só que isso aqui não precisa decorar. Isso aqui é exatamente o que nós fizemos aqui, né? Só que aqui é algo dedutivo que vocês estão entendendo e aqui é algo meio que praticão, né? Assim, sem pensar muito, aplicação de fórmula. Aplicação de fórmula a gente acaba não entendendo, né? Então, eu prefiro esse método dedutivo, tá? Esse aqui, tá? Que vocês vão usando a cabeça, tá bom? Então, mas essa é a fórmula. Qual que é o certo? Os dois, né? Esse aqui precisa decorar a fórmula, o outro não precisa decorar. São 3 equações só da trigonometria. Beleza? E aí, o produto final, né? A gente apaga tudo de dentro, né? Então, a gente vai ter só esse contorno, todas as coordenadas, né? E aí, a gente coloca numa folha, vou renomear os vértices, né? Então, aqui antes estava nomeado que era para eu entender o levantamento planimétrico com a estação total. Se eu deixar assim para o cliente, ele não vai entender nada. É 0, é 2, é 3, é 4, que é isso, né? Então, a gente tem que renomear os vértices, né? Normalmente a partir do 1.0, depois 1, 2, 3, a sequência. A gente faz uma tabelinha assim também, não precisa deixar no desenho. E aí, no desenho, a gente não deixa só coordenada. Normalmente, a gente coloca a medida dos alinhamentos, rumo ou azimuth também, tá? E aí, a gente faz uma malha aqui, né, das coordenadas x, y e tudo mais. Beleza, gente? Então, assim que a gente acha as coordenadas, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.